Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem. Em seguida, ele se apresenta para ela. Ele pergunta por que ela está andando tão rápido e pergunta também se ele pode pegar o número dela. E quando ela fala que não vai dar o número para ele, ele pergunta se ela tem namorado. E ela diz que sim. Depois de ver o carro dele, ela resolve voltar e fala que o carro dele é muito bonito. E ela pergunta para ele se ela pode dar uma volta. O Nate fala que ele pode dar uma volta com ela e em seguida pede o número dela. Então ele pergunta se ela realmente tem namorado. Ela fala que sim e diz para ele que é complicado. Ih, rapaz. O Nate fala que gostou da tatuagem dela e ela agradece. Então ele pergunta cadê o nome dele. E é claro que ela fica sem entender e fala que ela não costuma colocar o nome de pessoas. Então ele fala que ela não colocou o nome de ninguém ainda. O maluco é brabo. Em seguida ele fala que vamos ver o que vai dar e pergunta para ela se ela gostaria de entrar no carro. E ela acaba aceitando entrar no carro com ele. Dentro do carro, Nate convida ela para sair em um lugar público, mas ela diz para ele que ela não acha uma boa ideia. E quando Nate pergunta se ela prefere um lugar mais discreto, ela fala que sim. Então ele começa a rir e fala que entendeu, e diz que ela não é fiel. Ele começa a dizer que ela é muito inteligente, mas ela não gosta da brincadeira, e diz para ele que ela é fiel. E lhe serei fiel. Que Deus me ajude. E quando Nate fala pra ela que ele tá achando que ela é interesseira, ela pergunta se ele tá falando sério e fala que vai sair do carro. E como ela não sabe abrir a porta, ela fica nervosa e repete várias vezes que ela quer sair do carro. E o Nate fala pra ela que ele tá cansado pra levantar. Ela diz pra ele que já que ela é uma interesseira, ela quer sair do carro. E quando finalmente ela encontra a maçaneta da porta, ele fala que tá feliz dela ter encontrado. E para se despedir, ela fala tantas palavras bonitas que por motivo de força maior eu prefiro não dizer aqui. O Landon vai caminhando tranquilamente pela rua. E quando ele se aproxima dessa garota, ele pergunta se está tudo bem e pergunta também o nome dela. Ela fala que tudo bem e diz o nome para ele. Ele pergunta para onde ela vai e fala que está tentando conversar com ela. E como ela não responde, ele pergunta novamente para onde ela vai. E ela diz para ele que está indo para o trabalho. Ele fala que não quer atrasá-la e pergunta para ela se ela conhece algum restaurante ali por perto. Ela fala que não e diz para ele que ela não conhece nada ali na área. E nesse momento ele pergunta para ela se ela tem namorado. Então ela acaba contando que ela é casada. E ele ainda tenta pegar o número dela e chamar ela para sair, mas ela diz para ele que é casada e que não está interessada. Mas quando ela vê a BMW, ela pergunta o que ele vai fazer e pede para ele esperar. Já ele fala para ela o que ela quer dizer com a pergunta sobre o que ele vai fazer. E quando ela pergunta se o carro é dele, ele fala que ela tá vendo a chave do carro na mão dele. Então ela fala pra ele que realmente é um carro muito bom. Ele fala que sabe disso e pergunta o que ela está querendo porque ele já está indo pra casa. Ela diz pra ele que recebeu uma mensagem e, resumindo, agora ela tem todo o tempo do mundo. Ele fala que, como ele disse, ele precisa ir pra casa. Então ela pergunta se ela pode ir com ele. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso porque ela não sabe nem para onde ele vai e, afinal de contas, ele é um estranho. Ela pensa um pouco e fala para ele que pelo menos eles podem ser amigos. Ele fala que tudo bem, que ela pode entrar no carro, que pelo menos eles podem ter uma conversa rápida.
E depois dela ter se empolgado um pouco ali com o carro, ele convida ela para dar uma volta e deixa em aberto a possibilidade de depois, quem sabe, eles irem para casa dele. Mas de repente ele para o carro e pergunta para ela se ela realmente pensou que eles iriam para casa dele. E depois que ela pergunta se eles não vão, ele fala que jamais levaria uma interesseira para casa dele. Em seguida ele fala que ela não queria conversar com ele antes de ver o carro, e que isso é um fato. E ela tenta dizer que conversou com ele. Ele fala que nada disso importa, porque ela é casada. E ela fala para ele que a aliança não é real. Ele fala que não acredita e que não sai com interesseiras, e pede para ela sair do carro dele. E ela sai do carro dizendo que ela conhece vários caras que têm carros melhores que o dele. Já ele fala para ela que nesse caso é melhor ela pedir carona para eles. O Clive se aproxima dessa garota e fala pra ela: "Olha só o que eu tô vendo aqui. E aí, linda, tá indo pra onde?" Mas ela já vai dizendo que ela está ocupada e que ela não pode falar agora. Ele fala que só está tentando pegar o número dela. Ela fala que primeiro de tudo ela está ocupada. E em segundo lugar, a roupa dele não tá legal. Ele fala que tá vindo da academia e pergunta se ela vai dar uma chance pra ele. Ela pergunta se ele tá vendo o anel no dedo dela. E fala que ela é casada e que o marido dela é um cara afiado. Seja lá o que isso quer dizer, boa coisa isso não parece. Moça, Deus é mais. E quando ela escuta ele destravando as portas do carro, ela pergunta se o carro é dele. E volta dizendo que ele ficou 10 vezes mais bonito perto do carro. Em seguida ela pergunta o nome dele, e depois fala o nome dela, e fala que ele fica muito atraente perto da Lamborghini. E depois que ele agradece, ela pergunta se ela pode entrar, e ele fala que é claro que sim. E depois de dar uma olhada no carro, ela pergunta o que ele está pensando em fazer hoje à noite. Ele fala que ainda não tem planos, mas que adoraria levá-la para jantar. Mas em seguida ele pergunta para ela: "Mas espera aí, o seu marido?" Ela pergunta se ele tá falando sobre isso e joga a aliança fora. E quando ela pensa que vai embora de Lamborghini, que na verdade não é uma Lamborghini e sim uma Ferrari, ele pede para ela esperar e conta que tá sendo gravado e fala que ela é uma interesseira. E quando ela pergunta o que ele está fazendo, ele fala que estava tentando pegar uma interesseira e ele pegou ela. Ela diz pra ele que ela não é interesseira e que ele que deve ser. E ele termina dizendo que ele se sente mal pelo marido dela. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.